Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel 7919. Paulo Roberto Maciel 6 barra. facebook.com/barra Paulo Maciel da Rádio. repórterpaulomaciel.blogspot.com. São os meus endereços digitais. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 16 de agosto de 2025, sábado, 19ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, cuja cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito, temos a missa à escolha. Como a missa é a escolha, o presidente da celebração da palavra ou celebração eucarística pode rezar em memória de Santo Estevão da Hungria, memória facultativa. Aí a cor é branca, hein? Ou então, por Nossa Senhora no sábado. A primeira leitura é a leitura do livro de Josué, capítulo 24, versículos do 14 ao 29. Naqueles dias, Josué disse a todo o povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: tirai do meio de vós os deuses estranhos, e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia Josué estabeleceu uma aliança com o povo e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir tomou uma grande pedra e levantou-a ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra que estáis vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor vosso Deus. Em seguida Josué despediu o povo para que fosse cada um para suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo número 15 na Bíblia Vulgata, ou 16 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º a 5º
sétimo ao oitavo, 11, e o refrão é o quinto A, versículo quinto A. O Senhor é a porção da minha herança. Repitamos: o Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Repitamos: o Senhor é a porção da minha herança. Vamos ao Evangelho agora. Aclamaremos primeiro e depois o proclamaremos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir. O evangelho curtinho, mas que tem sua profundidade. Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Aqui no livro Palavra e Vida está escrito o seguinte: o reino de Deus pertence, segundo este evangelho, de acordo com Jesus, às crianças e aos que parecem com crianças. Assim, os que têm o costume de brigar com as crianças, parem com isso. E os que se aproveitam das crianças e dos fracos para obter mais dinheiro, os exploradores, os violentos, os que acreditam serem superiores, os que não querem levantar os olhos acima do horizonte, todos esses são como os discípulos, não chegam a compreender nada. E para nós resta recordar que precisamos ser como crianças, simples, inocentes, confiantes, para então entrarmos no reino de Deus. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma reflexão sobre Mateus 19, versículos do 13 ao 15. Em certas ocasiões, Jesus ensina de modo incisivo e convincente, mais por meio de gestos do que proferindo palavras. Estas vêm apenas completar a mensagem. Uma criança normalmente chama a atenção dos adultos pela simplicidade, reações imprevisíveis, pureza de coração, liberdade para expressar o que sente, pela total confiança com que se joga nos braços do pai e da mãe. Os discípulos, por não compreenderem a missão de Jesus, tentam afastar dele as crianças que lhes são apresentadas. Diversamente dos discípulos, Jesus as acolhe e as propõe como modelos para seus seguidores. Do mesmo modo como acolhe as crianças, Jesus admite e ama com predileção os que estão sendo rejeitados pela sociedade. A igreja e a assembleia litúrgica não podem excluir ninguém, pois Jesus veio para todos.
Agora aqui uma reflexão da Bíblia de 1990, pastoral, vejamos se tem uma explicação boa. Aqui a criança serve de exemplo não pela inocência e pela perfeição moral. Ela é símbolo do ser fraco, sem ambições, sem poder. Principalmente na sociedade do tempo de Jesus, a criança não era valorizada, não tinha nenhuma significação social. A criança é, portanto, símbolo do pobre que está vazio de si mesmo, pronto para receber o reino. Olha, temos uma reflexão mais longa aqui no livro Pão Nosso de Cada Dia. Eu vou tentar passar para vocês. Diz o seguinte: depois de falar de casamento, se fala de crianças. A palavra usada em grego não é país, adolescentes, jovens, rapazes, mas justamente paidion, criança com menos de 7 anos. Afinal, é do matrimônio que normalmente se nascem os filhos. Mas há outra razão certamente mais importante para Jesus. Quem se reconhece filho pode tornar-se pai ou mãe, enquanto quem não aceita ser filho não tem identidade própria e, na verdade, é incapaz de estabelecer relações estáveis e frutíferas. O tema do Evangelho já fora tocado no capítulo 18, versículos do 1º ao 5º. Todo o capítulo 18 de Mateus, já o sabemos, fala de comunidade, discurso comunitário. No centro da casa, lugar real e simbólico, onde está com os discípulos, Jesus colocou uma criança com a qual se identifica. O fato de o Evangelho retomar aquela cena é uma repetição. Nem por isso é supérflua e deve ser deixada de lado, como já vista. A função da repetição é repisar o tema. Repisar o tema. Insistindo, sublinhando, frisando o já visto, porque tem um significado e uma importância particulares. A finalidade do procedimento é levar o leitor a dar especial atenção àquela palavra. A palavra dita, agora repetida, deve penetrar, rasgar o coração e fincar-se mais profundamente para não sair dali nunca mais. A parábola encenada, é disso que se trata, tem uma mensagem clara: o reino é das crianças. Ao invés de impedir seu acesso a Jesus, é preciso tornar-se como elas, para se ter acesso a Jesus. A questão aqui é a relação com o outro. Deus, o primeiro outro, e portanto consigo mesmo, como filho, pressuposto da relação com os outros e com os bens deste mundo. Na igreja antiga, que gostava de alegoria, mas que também sabia tomar os textos ao pé da letra quando as letras formavam palavras sensatas, esse texto serviu de base para o batismo de crianças. A palavra sensata, no caso, é que o batismo nos torna filhos do Pai, tornando possível a comunidade de irmãos. A condição da criança, na verdade, é central na vida nova do crente. Aquela criatura que, na tradição helenística e judaica, não passava de um apêndice da mulher, a qual, por sua vez, nem chegava a ser um apêndice do homem, pois era uma mera propriedade, ocupa agora o centro da fé cristã. É o próprio Senhor, sabedoria escondida aos sábios e inteligentes, mas revelada às crianças. É nos seus lábios que brotará a palavra que, ao exprimir o Pai, gera o Filho no único e mesmo amor, Abá, Pai. A criança, com efeito, revela a essência do ser humano. Mais ainda, a criança é a essência do ser humano. O ser humano só existe à medida que é acolhido e amado, e só se torna adulto na medida em que aceita ser acolhido e amado na sua pequenez. É filho, e assim capaz de acolher e de amar os pequenos. Torna-se irmão. Olha, uma boa reflexão. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos são amados por Deus e amaram a Deus. Santo Estevão da Hungria é santo do dia 16 de agosto. Foi rei. Morreu em 1038 na Hungria.
marido da beata Gisela e pai de Santo Emerico, empenhou-se na evangelização do seu reino, governou com justiça e paz, procurando sempre a unidade. Fundou numerosos mosteiros que logo se tornaram grandes centros missionários. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Estevão nasceu por volta de 969 na região de Panônia, atual Hungria, área onde as tribos magiares, povos dominados pela Alemanha e França, se instalaram e conheceram o cristianismo. Esse contato proporcionou que inúmeras pessoas fossem aos poucos se convertendo e abraçando a religião católica cristã. Filho primogênito do duque Geza, como uma princesa cristã, foi criado no seguimento de Cristo. Ao completar 10 anos de idade, foi batizado na cerimônia que teve a felicidade de ver seu pai convertido, recebendo o mesmo sacramento. Em 997, tornou-se rei após a morte do seu pai, que sonhava em unir seu povo numa única nação cristã, mas não conseguiu. Estevão resolveu seguir o legado de seu pai, sendo um excelente estadista. Unificou as 39 tribos até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele consolidou o cristianismo como única religião deste povo, permitindo à igreja maior estruturação. Casou-se com a princesa Gisela, irmã do imperador da Baviera, Henrique II. O seu orientador espiritual e conselheiro, o bispo de Praga, Adalberto, confiou aos monges beneditinos de Cluny a missão de ensinar ao povo a doutrina cristã. Conseguiu do Papa Silvestre II a fundação de uma hierarquia autônoma para a Igreja húngara. Para tanto, enviou a Roma o monge Astrik, que o Papa consagrou bispo com a função de consagrar outros bispos húngaros. Desta forma, criou 10 dioceses, cuidou da fundação e da consolidação de muitas abadias, inspirando-se na reforma de Cluny. Fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo especialmente os abandonados e marginalizados. Humilde, fazia questão de tratar pessoalmente dos doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso e diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Assim, transformou a nação próspera e o povo húngaro num dos mais fervorosos seguidores da Igreja Católica. Santo Estevão, da Hungria, é exemplo do que podem fazer todas as pessoas influentes na sociedade. A influência é dom de Deus e há de orientar-se sempre para o bem. O apostolado cristão é dever de todos os que foram dotados de riquezas, poder e autoridade. Muito hábil em política, o rei Estevão faleceu em 1038. Devido a seus grandes feitos, passou a ser venerado pelo povo húngaro, que fez do seu túmulo local de intensa peregrinação de fiéis que iam agradecer ou pedir sua intercessão para graças e milagres. 50 anos mais tarde, após os seus feitos de santidade percorrerem toda a Europa, foi incluído no Livro dos Santos, em 1083, pelo Papa Gregório VII. Santo Estevão da Hungria, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus, junto a Jesus Cristo, junto ao Espírito Santo. Vamos agora a mais um santo. Dia 16 de agosto é dia de São Teodoro, foi bispo do século IV. Seguindo o exemplo de Santo Ambrósio, Teodoro defendeu a fé católica contra o arianismo na sua diocese de Valais, na Suíça. Santo Arsácio ou Alsácio, eremita, é santo do dia 16 de agosto. Ele morreu em 358. Alsácio abandonou o exército romano para dedicar-se à vida de oração e penitência. Portanto, abandonou o exército para ser um cristão fervoroso. Santo do dia 16 de agosto é São Roque Peregrino. Faleceu mais ou menos no ano 1379. Nascido na França, peregrinou pela Itália, cuidando de pessoas afetadas
infectadas pela peste. De origem nobre, despojou-se de suas riquezas para atender os afligidos por essa doença. Morreu encarcerado injustamente em Montpellier, na sua terra natal. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Roque nasceu no ano 1295 na França, numa família rica. Ficou órfão na adolescência e vendeu toda a herança distribuindo o que arrecadou entre os pobres. Depois disto, viveu como peregrino andante. Percorreu a França com destino a Roma. No caminho, Roque deparou-se com regiões infestadas pela chamada peste negra. Era comum ver à beira das estradas pequenos povoados só de doentes que foram isolados do convívio das cidades. Para evitar o contágio do restante da população ainda sã, enxergando nas pobres criaturas o verdadeiro rosto de Cristo, Roque se atirou de corpo e alma na missão de tratá-los. Seu zelo pelos doentes era tanto que ele descuidou-se de si próprio. Certo dia, percebeu uma ferida na perna e viu que fora contaminado pela peste negra. Assim, decidiu se refugiar sozinho num bosque, onde foi amparado por Deus. Roque foi encontrado por um cão. Este animal passou a levar-lhe algum alimento todos os dias até que seu dono, curioso, um dia o seguiu. Comovido, constatou que era seu cão que socorria o pobre doente. Este homem auxiliou Roque na sua recuperação. Já com a saúde em dia, Roque voltou para sua cidade, mas foi preso, considerado como um espião. No cárcere, continuou praticando a caridade, pregando a palavra de Cristo, convertendo muitos prisioneiros e aliviando suas aflições, até morrer. Hoje as relíquias de São Roque são veneradas na belíssima basílica dedicada a ele, em Veneza, na Itália, sendo considerado santo protetor contra as pestes. Santa do dia 16 de agosto é Santa Rosa Van Rooij. Foi virgem e mártir, morreu em 1900. Santa Rosa Van Rooij, durante a perseguição dos Boxers na China, continente da Ásia, sofreu inúmeras torturas. Rosa foi lançada ao rio quando ainda agonizava. Santa Rosa Van Rooij, mártir na China, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 16 de agosto é o beato João de Santa Marta. Foi presbítero, sinônimo de padre, sacerdote e mártir. Morreu em 1618. João de Santa Marta foi franciscano espanhol. Ele acabou recebendo a decapitação. Foi decapitado, teve o pescoço cortado, a cabeça tirada, em Kyoto, no Japão, país da Ásia. Isso aconteceu após 3 anos de indizíveis sofrimentos. Olha como os santos sofreram. Agora, João de Santa Marta caminha para a canonização. Vamos ver quando vai acontecer. Bem-aventurada do dia 16 de agosto é a beata Petra de São José, virgem, faleceu em 1906. Petra fundou em Málaga, na Espanha, a congregação das Irmãs Mães dos Desamparados e São José da Montanha. Ela passou por sofrimentos num cárcere. Aliás, não foi a beata Petra, mas sim o beato João de Santa Marta. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, a paz de Cristo Jesus, este que morreu na cruz por nós. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere.
Qualquer das três respostas devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Pai Celestial, o Criador de tudo, o Criador do universo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia Maranata ou Maranatá, o significado é o mesmo, é a parousia, o juízo final. Jesus voltará um dia, não sabemos a data, nem a hora, nem o dia, nem a hora. Por isso temos que estar sempre preparados. Temos que ser batizados, nos arrepender dos nossos pecados diariamente e acreditar em Jesus como Deus, como de fato Ele é no mistério da Santíssima Trindade. O Pai, Criador, o Filho Redentor Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso paráclito. Fazendo isso, teremos corpos glorificados, corpos que serão transformados, semelhantes ao de Cristo quando ressuscitou. Então, seremos transfigurados para algo que nós não entendemos. Nosso cérebro não entende, porque é coisa de Deus. Nós viveremos perpetuamente, para sempre, depois dessa passagem provisória, perecível aqui pela terra. Será algo inexprimível na nossa cabeça hoje, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. São Paulo apóstolo diz, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Se você ainda não é convertido, converta-se. A vida eterna é uma decisão de cada um. Você quer ou não quer? Deus não vai obrigá-lo a aceitar. Eu quero a vida eterna com Jesus, com todos os santos, com todos os salvos, com todos os anjos de Deus.